Você sabe quais são as funções de contagem do Excel? Assista este vídeo e descubra quais são. As funções conte.num, conte.valores, conte.c e conte.cs contabilizam dados tomando como base critérios e referências. Existe um cenário específico para a utilização de cada uma. Vamos começar analisando as características da função conte.valores. Na tabela abaixo, encontramos esta base com os dados que serão analisados. Este relatório apresenta as seguintes colunas: código, vendedor, cliente, quantidade, produto, valor unitário, total final e transportadora. Primeiramente, vamos nomear as colunas desta tabela para facilitar a execução destes cálculos. Selecionamos toda esta tabela pressionando as teclas de atalho Ctrl+T ou Ctrl+*. Na guia Fórmulas, clicamos no comando Criar a partir da seleção e deixamos habilitado somente a primeira opção, pois queremos utilizar estes nomes que estão na linha superior da tabela. Note que cada coluna recebeu um nome de identificação que poderá ser utilizada no cálculo. Nesta estrutura, vamos analisar as características da função conte.valores. A função conte.valores contabiliza as células não vazias que contêm algum tipo de informação, podendo ser textos, números ou resultado de fórmulas. Neste primeiro exemplo, queremos contabilizar a quantidade de registros da coluna código. Note que esta coluna armazena números e textos. Para isto, acionamos a função conte.valores, pressionamos a tecla F3 e indicamos que a coluna que será analisada é a coluna código. Pressionamos OK e fechamos parêntese. Observe que ele nos indica que temos 108 registros nesta coluna. Nesta outra estrutura, vamos analisar as características da função conte.num. A função conte.num contabiliza somente as células que contenham valores numéricos. Vamos utilizar a função conte.num para analisar a mesma coluna de códigos. Acionamos a função conte.num, pressionamos a tecla F3 e indicamos que a coluna que será analisada é a coluna código. Pressionamos OK e fechamos parêntese. E note que ele nos retorna 87. Este resultado indica que ele contabilizou somente as células que continham números, ignorando os textos. Você também poderá visualizar estes resultados através da barra de status, sem utilizar nenhum cálculo. Basta clicar em algum espaço vazio na barra de status e habilitar as opções Contagem e Contagem Numérica. Agora é só selecionar algum intervalo de células que estes resultados aparecerão automaticamente na barra de status. Vamos analisar agora as características da função conte.c. Esta função contabiliza dados baseados em critérios. Nesta estrutura, queremos saber a quantidade de registros somente do produto C. Acionamos então a função conte.c, pressionamos a tecla F3, pressionamos OK, inserimos ponto e vírgula e no argumento critério informamos qual produto deverá ser contabilizado. Digitamos a letra C entre aspas. Você também pode clicar caso o nome esteja inserido em alguma célula. Fechamos parêntese e ele nos informa que temos 37 registros do produto C. Nesta outra estrutura, vamos ver outro exemplo de utilização da função conte.c. Queremos saber a quantidade de viagens da transportadora Transcol. Acionamos então a função conte.c. Pressionamos a tecla F3 e indicamos que a coluna que será analisada é a coluna transportadora. Pressionamos OK. Inserimos ponto e vírgula e no argumento critério informamos qual transportadora deverá ser contabilizada. Digitamos Transcol entre aspas. Você também pode clicar caso o nome esteja inserido em alguma célula. Fechamos parêntese e ele nos informa que temos 32 registros para a transportadora Transcol.
A função conte.c só consegue analisar uma única coluna de referência. Se você precisar indicar mais do que uma coluna, utilize a função conte.cs. No primeiro cenário, vamos contabilizar a quantidade de produto C vendido para o cliente Ultramix. Qualquer combinação diferente deverá ser ignorada pelo Excel. Então, acionamos a função conte.cs, pressionamos a tecla F3 e indicamos que a coluna que será analisada é a coluna Produto. Pressionamos OK, inserimos ponto e vírgula e no argumento critério 1 informamos qual produto deverá ser procurado. Digitamos C entre aspas. Colocamos ponto e vírgula. Pressionamos a tecla F3 e indicamos que a próxima coluna que será analisada é a coluna Cliente. Pressionamos OK. Inserimos ponto e vírgula e no argumento critério 2 informamos qual cliente deverá ser procurado. Digitamos Ultramix entre aspas. Você também pode clicar caso o nome esteja inserido em alguma célula. E fechamos parêntese. E ele nos informa que temos 6 produtos vendidos para o cliente Ultramix. Neste segundo cenário, para análise da função conte.cs, vamos contabilizar a quantidade de viagens da transportadora Transcol para o cliente Jonel S.A. Qualquer combinação diferente deverá ser ignorada pelo Excel. Então, acionamos a função conte.cs, pressionamos a tecla F3 e indicamos que a coluna que será analisada é a coluna Transportadora. Pressionamos OK. Inserimos ponto e vírgula e no argumento critério 1 informamos qual transportadora deverá ser procurada. Digitamos Transcol entre aspas. Colocamos ponto e vírgula. Pressionamos a tecla F3 e indicamos que a próxima coluna a ser analisada é a coluna Cliente. Pressionamos OK. Inserimos ponto e vírgula e no argumento critério 2 informamos qual cliente deverá ser procurado. Digitamos Jonel S.A. entre aspas. Você também pode clicar caso o nome esteja inserido em alguma célula. E fechamos parêntese. E ele nos informa que temos 4 viagens registradas da transportadora Transcol para o cliente Jonel S.A. Neste vídeo, você conheceu as funções de contagem do Excel.